Fala, meu povo, Diego Obscuro aqui para mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo guardião que chegou, tá? Deixa eu tirar essa luz, que tá muito focada. Do guerreiro. Vamos ver as habilidades deles. Eu quero já mostrar para vocês aquele em prática também. Em prática, pois é, porque por incrível que pareça, nosso mano Pedro pegou no primeiro clique, mano. Tipo aqui, 80, deu um clique, 79, pum, veio ele. O bicho é muito sortudo, velho. E sem falar nisso que ele pega. Já pegou montaria da relíquia. Várias coisas, mano. Então realmente o bicho é muito sortudo, tá, rapaziada? E aí a gente vai gravar aqui pra vocês, né? Vendo o que há de bom nesse guarda aí novo. Eu sei que, cara, bonito o bicho é, viu? Ele nível máximo, olha isso. Parrudo, cheio de brilho. Porque ele no nível 1 ali, nível baixinho, cara, o bicho é feio, viu? Aqui, ó. Muito bonitinho, não. Mas quando vai evoluindo dele, ele vai ficando mais daorinha ainda, cara. Então, tá aí o guerreirozinho. É um guardião, rapaziada. Vamos ver aqui os atributos dele, né? Ataque, 65%. 78 PV. Ganha um também de PV, né? O mago também tinha bastante PV. Bom, então ele é parecido aí com o mago que eu mostrei pra vocês, né? A porcentagem. Guerreira também, a guerreira tem bastante vida também, mas aqui é porque já tá upada a estrela, tá? Então, cara, vamos lá ver as skills dele. Tem fogo nele aqui. Pô, ele é igualzinho o mago, ó. E atributos aqui também. Tem um símbolozinho de fogo, tá? Das anti-resistência. 65% de cada uma. Legal. O mago dele já tem 3 estrelas. Caraca. Ah, aquele que tá uma estrela ali. Ele não pegou a maga também, né? Não teve muita sorte, não. Vamos lá, rapaziada, para as habilidades aqui. Os equipamentos. Ué. Ah, tá. Tava a maga ali, cara. Ele já começou a upar aqui, ó, para deixar logo azul, né? Deixar, sei lá, azulzinho ficaria bom, que a gente conseguiria ver melhor. Mas vocês viram ali que a skill ali dele, né? Quando você evoluir, ele vai ficar desse jeito aí, tá? Muito mais bonito do que o mago, porque o mago parece um manto de Papai Noel, cara. Sabe? Não achei muito. Eu acho mais legal esse manto aqui do que o próximo lá. Se tivesse mais alguns efeitozinhos, ficaria bem mais massa. Mas vamos lá. Primeiramente, vamos para as passivas dele, né? Depois a gente vai para as skills e depois a gente vai testando ele para ver como ele em prática ali ativando. E lembrando também, gente, a TT nova, tá? São muitas coisas ainda, a gente fica com muitas dúvidas em vários fatores, né? Porque tem patch para nós gravar, eu vou trazer todos os patch ainda. Vou trazer sobre um pouco mais sobre mina de mitril, que eu já peguei já umas dicasinha legal, tá? Então tem uns segredinhos aí. Tem que ver se realmente não é um erro do jogo, né? Então pra gente não gravar um conteúdo pra vocês, sendo que é um erro do jogo. Mas tem umas coisas que é uns macetezinhos ali pra você pegar mais itens, entendeu? Não é que você vai burlar a coisa do jogo, não. Macetezinho tipo assim, de inteligência pra você fazer a parada certa, tá ligado? Pra assim você conseguir pegar muito mais itens. E aí você vai conseguir pegar suas armas divinas. Ó, tem arma divina pra coisa ainda também, cara. É muito conteúdo, tá? A nota é ter gigantesca, como vocês sabem, então tem que ter paciência, mano. Tá? E eu não consigo gravar, rapaziada, todos os vídeos num só dia também, né? Vocês têm que entender isso. Eu não só tenho esse canal aqui. Tem outros canais, pra quem não sabe, tá? Então vamos lá, começando com a primeira passiva aqui. Ao entrar em combate, o HP máximo aumenta em 20% e a cura recebida aumenta em 25%. Doideira, né? Aumenta 25% do PV, 25% do ataque mágico. Cara, eu achei isso aqui já bem maior do que os outros, tá? Porque 35% a mais de cura já é uma coisa legal. E aumenta quase que a porcentagem dos outros. Então já achei mais roubadinho esse guerreiro aqui, tá? Essa primeira passiva, comparando com as outras, tá? Porque os outros aqui é só 25%. E ele é 20, só que aumenta mais 35% de cura, né? Se ele tiver uma boa defesa, um bom escudo, um bom aumento de dano, cara, dá pra ser um guardião aí usado, tá? Topzinho guerreiro. Então, primeira passiva. Segunda passiva, pessoal. Cada alvo com estado sangue ardente, derrotado ou dissipado concede uma camada de sacrifício de sangue.
acumulando até 4 camadas. Cada camada de sacrifício de sangue reduz o dano final causado por abraço. Meu Deus do céu, que confusão, cara. É muita confusão, calma aí, gente. Cada camada de sacrifício... A gente tem que começar pelas skills pra poder entender as passivas. Vamos nas skills primeiro. Causa... Você tá dando dano físico contra inimigo aleatório. Ok, skill padrão como o skill ali que sempre vai usar o inimigo, né? A outra aqui. Aleatória também, ruim. Porque bate em dois, mas não tem nada de porcentagem. Terceira skill, causa dano. 203% de dano físico ao inimigo com menor vida, com 20% de probabilidade de dobrar o dano. Mas será que é do personagem ou é dobrar o dano do guerreiro? A gente vai ver na prática, tá? Causa dano físico ao inimigo com menor vida, com 20%. Ah, tá. Eu acho que é só da skill. Com probabilidade de dobrar o dano da skill ali, 20%. Não achei boa, não. 20% não é tão legal assim. E guardião não é feito pra bater, né? É feito pra te dar escudos e cura. Eu acho que o conceito do guardião é isso, tá? Do guarda de batalha. Do guarda, no caso, né? Porque guardião é os outros guardiões lá, que é tudo diferente do Legend. E aí, a quarta skill aqui, causa dano físico a um alvo aleatório e recupera 7% da vida máxima. Então, ele não vai aumentar essa porcentagem aqui, pelo que a gente tá vendo, ó. Só aumenta aqui. Só aumenta a porcentagem de dano, tá? Não sei se isso aqui seria tão interessante, não. Recuperar. A gente pode deixar pra ver. Já pensou se tivesse o cooldown também aqui baixinho, seria mais legal. Aí, essa outra aqui. Golpe mortal. Causa 146 de dano físico ao inimigo com menor vida e aplica sangue ardente. Sangue ardente faz com que o alvo receba 14% a mais de dano por 2... Olha só! Por 2 turnos. 35 segundos. Aí vai pra 16, ó. Isso no nível 3, tá, gente? Nível 4. Nível 5. Nível 6. Vai pra 20%. Tá. Golpe mortal. O sangue ardente. Acho que é só como se fosse uma... Deixa eu ver aqui. Sacrifício de sangue. Lâmina o quê? Sede de sangue. Não. Cara, eu gostei dessa skill, tá? Muito boa. É uma skill que vai aumentar o seu dano. Aqui deve ficar cerca de quase 30%, né? Só que tem um cooldown alto, então já tem uma skill muito boa. E aí o X dele vão... Ixi, é muita informação aqui, cara. Tá até bugado aqui, um por cima do outro aqui. Concede a si mesmo um abraço de sangue por 3 turnos durante esse período. 40% do dano recebido será acumulado. Concede a si mesmo um abraço de sangue. Aqui tá o abraço de sangue, tá? Tava falando. Por 3 turnos durante esse período, 40% do dano recebido será acumulado. E ao final do abraço de sangue será causado a todos os inimigos com 16% de dano físico. E aplicará sangue ardente. Sangue ardente faz com que os alvos recebam 10% a mais de dano por 2 turnos. 10% eu achei bem pouco. Como se fosse meio que um sangramento, né? Sangue ardente. Aí vai em 42. Aí vai pra 12, ó. Aí vai aumentando, né? Não sei se esse aqui, esse aumento de dano, esse dano é do sangramento ou se vai ser do... Tipo um bônusinho ali pra você que vai bater, né? Então vamos lá. Vamos tirar essa skill aqui que a gente... não quer ver nada porque não tem quase nada, né? Dano físico também não. Vamos testar essa aqui só pra ver. E aí, gente, vamos para as passivas aqui primeiro antes. Cada alvo com estado sangue ardente, que a gente já viu aqui que é do X, algumas coisas dá o sangue ardente, ó. Começa skill, tá vendo? Sangue ardente. Aqui também. Aí, cada alvo com sangue ardente derrotado ou dissipado concede uma camada de sacrifício de sangue, acumulando em até 4 vezes. Cada camada de sacrifício de sangue reduz o dano final causado por um abraço de sangue em 25%. Então é como se... Quando o oponente tem um sangue ardente, né? E aí você vai usar a skill, reduz o dano final causado por abraço de sangue. Tipo assim,
Ele é como se fosse dar um debuff no cara. Pelo que eu tô entendendo, né, gente? É porque ficou muito confuso aqui, velho. Tem que ver na prática mesmo. É um guerreiro que meio que cura, tem escudo, né? Cada ataque tem 30% de chance de restaurar HP igual a 30% do dano causado. Ok. 30% do dano causado, mano. Acho que aqui é pouco, hein? Dependendo do alvo. Ele não vai bater, por exemplo. Ele bate... Ah, só que é 30%. Então é meio que ele vai ficar se curando sempre, né? Já pensou se aqui fosse 50%? Eu acho que já seria mais legal. E a cada chance teria essa probabilidade de ficar se curando toda hora, mano. Seria muito roubado isso. Causa 30% a mais de dano a alvos com menos... Não é interessante porque não é pra causar dano, né? Não achei tão legal aqui. Ao entrar em combate, o limite máximo de fúria do jogador também é horrível. Essas três passivas aqui seria bom a gente testar. E a gente vai testar aqui. Deixa eu ver. Um boss forte, cara. Um boss forte. Acho que o 120 aqui dá pra nós ir, hein? Borboleta. Deixa eu ver isso aqui. Borboleta é muito chato. Acho que ela fica se curando, né? Vamos ver aqui, rapaziada. Vamos colocar ele. Já só pra testar como é que vai funcionar, né? Vamos deixar ele aqui atrás. Já tá? Já tá, vamos lá. Vamos ver esse guerreiro aqui em ação, né? Pra ver se é um bom guarda. A gente tem um pouco de experiência pra ver como vai ser. Ele já tá usando a skill ali, ó. Lembrando que ele não tá full, então tem passivos que não vai ser usado aqui, né? Então vai entender como aquela, ó. Essa aqui é do dano. Vamos ver aquela passiva ali. E vou não bateu nada, né, no cara, porque também não tem a segunda passiva, ó. Ó o efeito dele aqui, ó. Dano recebido aumenta em 18% por 2 turnos. Só que aqui tá 3 turnos, né? Então, sempre tem uma tradução errada no jogo, cara. É impressionante. Vamos bater o EX dele pra ver. O que é que vai dar. Então tem um skill de aumento de dano, a gente já viu ali, né? Ó, ele tem um efeito aqui e tem um efeito aqui. 40% do dano recebido será absorvido quando o efeito expirar. Não pode ser dissipado. E aqui, dano recebido aumenta de 10% por 2. Ó, legal, tá? Não é ruim não, guerreiro, gente. Ele tá absorvendo, bicho. O bicho não morre, ó. Porque ele tá absorvendo dano. Cara. Ataque já é outra skill. É porque eu achei que tem um cooldown alto, mas... seria bom deixar ele na frente pra gente ver. Ele absorve muita coisa, né? Deixa eu retirar aqui já. Pra ele não usar essa skill. A gente vai usar ela pra ver se ele vai absorvendo, né? Porque isso vai fazer ele tancar, mano. E ele pode se curar. Eu acho que talvez vai ser um guerreiro... vai ser um guarda bom, tá? Um guarda não tão ruim, não. A gente tem que ver com as outras passivas, né? Infelizmente, não consigo ver porque não tem tantas coisas. Tantas... passivas, né? Vamos lá. Ah, tá. Formação. Pela aqui na frente. Então, pelo que eu entendi, duas habilidades boas, né? Aqui. Reduz o dano, né? Aumenta o dano causado no inimigo. E aqui, gente, tem isso aqui, né? Ó, faz com que os alvos recebam 10% a mais de dano. Cara, então são duas passivas de aumento de dano, tá? Aí, no caso, é como se... cara, realmente é como se ele fosse um guerreiro, né? Tipo, só que com mais escudo. Aí tem um aumento de dano, tem uma cura, porque vai ter as passivas aqui, ó. Primeira passiva, ele vai ter uma aumento de cura muito grande, né? Muito não, 35%, vai, mas já é alguma coisa. Aí tem essa aqui, reduz o dano final causado por abraço sangue em 25%. Então ele vai ter uma redução de dano, é como se fosse um guerreiro, né? Porque ele vai te ajudar a reduzir o dano. Então a cada sacrifício de sangue reduz o dano causado final por abraço de sangue. Só que ele fala sacrifício de sangue e abraço de sangue, mano. Isso aqui me deixou um pouco confuso. Porque não tem isso aqui. Só aqui, né? Ó, concede a si mesmo abraço de sangue. Por 3 turnos durante o período. Aí, sangue ardente. Não tem sacrifício de sangue, mano.
Nem o nome da skill. É porque a tradução também confunde muito, né? Sacrifício de sangue é isso aqui. Então, com cada alvo com estado sangue ardente. Que é o sangue ardente aqui. Vamos lá. Beleza, sangue ardente é isso aqui. Show. Vamos entender essa passiva. Quando ela é usada, você aplica um sangue ardente no inimigo. E aí, cada alvo com sangue ardente derrotado ou dissipado concede uma camada de sacrifício de sangue, acumulado até 4 camadas. Cada camada de sacrifício de sangue reduz dano final causado por abraço de sangue. Só que não tem abraço de sangue aqui, gente. Só isso aqui que... Sangue ardente. Não tem uma skill com abraço de sangue, não. Reduz dano final causado por abraço de sangue. Reduz o dano final causado por abraço de sangue, mano. Caraca, mano, gente, se vocês entenderam isso aqui, deixa aí nos comentários, vai, porque, ó, passando, não tem nenhuma skill com abraço de sangue, certo? Nenhuma, ó. Tem arte suprema. Ou eu tô cego, mano, tempestade de sangue. Mano, deve ser tempestade de sangue, né? E aqui tá abraço de sangue, tá vendo? É isso mesmo. Deve ser relacionado à suprema, mano. Porque sempre é relação da suprema, ó, tá? Habilidade Delphica. A segunda sempre é da suprema, ó. Tá vendo? Então, provavelmente... É isso mesmo. É porque tá errado aqui. Tá tempestade de sangue. Mas é abraço de sangue. Então, vamos lá. Reduz o dano final causado por abraço de sangue. Cada camada de sacrifício de sangue reduz o dano final causado por abraço de sangue. Não entendi muito bem. Por que tá reduzindo o dano da skill, mano? Ou é a skill que vai reduzir o dano que o inimigo vai causar, mano? Ficou muito confuso isso aqui pra mim. Pra mim, tá? Se vocês entenderam, ajuda nós a entender aí, porque é tudo novo. Aí quando a gente estiver vendo ali em batalha mesmo, tiver já mais um mercenário, a gente vai conseguir entender melhor, né, velho? Realmente vai ter que esperar a galera testar pra ver. Ele não vai conseguir tancar. Não vai tancar. Tanca, filho. Teria ter usado um escudo, né? Não vai tancar, não. Não vai tancar. Então deixa eu vir pra outro boss 180 ali pra ver. Descer mais rápido. O Pedro tá sem uma mina aqui. Cadê? Mina. Boss 80. Também nem tem boss 80, velho. Caraca, os caras já mataram tudo. Tá, onde que eu posso tentar? Arena solo? Cor de confusão. Deixa eu ver aqui, gente, onde eu acho um lugar aqui. Vamos nos Elite aqui, 160, ó. Ele consegue tancar um pouco. Eu vou dando só ataque básico, é pra ele não morrer também um bicho, né? Esperar aqui subir essa habilidade, né? Eu gostei da habilidade, tá? Fica mais ou menos 30% ali sempre. Ele fala que é 2 turnos, mas eu entendi ali que é 3, porque aqui fala turnos restantes, né? Que é praticamente isso. Fica 3, depois 2, depois 1, depois 0. Então ele tem uma skill boa pra aumentar o seu dano, né? Cara, se ele tivesse uma skill que curasse o personagem, acho que seria perfeito. Tipo, ele e o personagem, sabe? Mas acho que já não teria lógica, né, velho? Um guerreiro que é mago. Se bem que ele se cura muito, né? Então, a lógica do guarda é tancar, né? Pra arqueiro, talvez não sei se seria bom, porque pra arqueiro realmente é mago, mano. Mago é surreal de bom. Então vamos usar lá, ó, pra ver se ele vai conseguir tancar. Porque pelo que eu entendi, ele vai absorver o dano da bicha que vai bater, ó. Vamos lá. Tá lá, ó. Bateu. Bateu bem menos mesmo. Vamos ver de novo. Bem menos. Absorve o dano, mano. Roubado isso aqui, tá? Ó, e ainda tá lá, ó. E aí depois daqui a 20 segundos eu consigo usar de novo. E ele quando ele tiver com as passivas full, ele tem a possibilidade de ficar se curando, mano. Gostei do guarda, tá? Não é ruim, não. Eu colocaria como um dos guardainhas legais ali. Porque eu uso arqueira no PvE, né? E mago é mais, eu uso mais no PvP. Eu uso meu mago, porque o mago cura muito, né? Mas eu gostei do guerreiro, não é um guarda tão ruim, não. Eu acho que da arena do guarda vai ser um bom guarda pra ser usado, né?
Ele, o Mago e a Arqueira, acho que são os mais fortinhos ali. Que eu gostei. Gente, então essa aí foi sobre sobre a TT, né? Que veio o novo Guardião. Vou gravar muito vídeo ainda sobre a TT, então aguarde, se inscreve no canal, né? Que a gente vai trazer muito conteúdo. Um abração do Marlin do Arthur Newton e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't